E aí, irmãs e irmãs do Batatinha Comics? Hoje eu vim comentar com vocês o final de uma série de terror muito esperada por mim, que saiu aqui no Brasil pelo Pipoca Nankin, foi PTSD Radio, Frequências do Terror. Este aqui é o número 3, não sei, essa daqui é a capa, tá certo? Aqui é a capa, quarta capa, a lombada, e este é o número 3 de uma série de 3 volumes. Então, ela acabou de ser finalizada. Eu vou comentar um pouquinho sobre o final, eu vou comentar um pouquinho sobre o contexto da série toda. O que eu achei? Valeu a pena ter lido do começo ao fim? Valeu a pena ter esperado tanto para ler isso aqui? Porque eu já pensei até em comprar o importado. Eu conheci isso aqui depois que Junjito chegou no Brasil, eu comecei a procurar outras coisas nessa mesma linha e quase comprei os importados até que o Pipoca Nankin anunciou que ia lançar esta série aqui no Brasil. Mas antes de falar do quadrinho, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Clica aqui embaixo para conhecer o clube de membros do canal. Já passamos de 60 pessoas na comunidade Batatinha Comics. Meu agradecimento a todo mundo que apoia o canal e faz parte desse grupo. E deixa um joinha no vídeo para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Bora lá? PTSD Radio é uma série escrita por Masaki Nakayama. Tá aqui o nomezinho dele na lombada. Um autor, um mangaka, cuja única obra que eu conheço é esta daqui. Eu acho que não tem outra obra dele publicada no Brasil, mas posso estar enganado. Tenho quase certeza que não tem. E aqui a gente vai ter uma série de vinhetas, uma série de contos curtos, alguns bem curtos, coisa de 1 a 2 páginas, com alguma situação de terror para causar calafrios, alguma situação que vai levar aqui o pelinho da sua nuca, alguma situação que vai deixar você assim meio ui. Coisas meio que do cotidiano, uma sombra que você vê num canto do olho, um barulho batendo na sua porta e quando você abre não tem nada, barulho de passos te seguindo, mas não tem ninguém atrás de você, coisinhas assim que vão fazer você sentir aquele fator creepy na história. É uma coisa mais creepy do que qualquer outra coisa. Todos os contos têm uma estrutura muito parecida e muitas vezes não tem algum payoff na própria história, assim como um grande desfecho no conto. O conto pode ser só por um jump scare. Esses de 2 páginas é uma página de montagem e uma página de jump scare. Então você tem que estar esperando isso, né? Não é uma coisa assim, por exemplo, comparando com o Junjito, as histórias do Junjito, elas têm mais carne, elas têm mais história. Aqui, as histórias do Masaki Nakayama são cenas, são vinhetas. E as do Junjito, elas, mesmo as histórias curtas, elas têm personagens, elas têm um conceito ali que é desenvolvido com início, meio e fim. Então eles têm uma pegada diferente, o objetivo deles é diferente. Dito isso, o Masaki Nakayama, ele captura muito bem esse conceito creepy das obras de terror japonesas. No vídeo do primeiro volume, eu até menciono uns filmes de terror japoneses que têm essa mesma vibe. Se você quiser essas dicas, dá uma olhadinha no vídeo do primeiro volume, porque esses filmes que eu mencionei têm essa mesma atmosfera sinistra, essa mesma sensação que você tem nessa leitura que você vai ter assistindo aqueles filmes lá. Só que aqui no terceiro volume a gente tem 2 mudanças para mim, 2 coisas que aconteceram diferente. Uma é que as aparições e as cenas envolvendo as aparições começaram a me lembrar o mangá Mieruko-chan. É um mangá que eu gosto demais. Um mangá sobre uma menina colegial que começa a ver fantasmas da noite pro dia. De um dia pro outro ela começa a ver fantasmas. Só que os fantasmas são cada vez mais medonhos. São absurdamente assustadores. E ela finge que não vê esses fantasmas. Eles estão ali, ela não sabe se eles sabem da presença dela, sabem que ela tá vendo eles, então ela finge que não vê eles para que ela não interfira ali no que está acontecendo ali do lado dos fantasmas. Isso gera situações muito assustadoras, muito creepy, apesar de que o mangá tem um lado leve de comédia com as amigas da Mieruko e tudo mais. Alguns personagens aqui, nesse terceiro volume, e os seus encontros com seres sobrenaturais me lembraram a Miko-chan, do Mieruko-chan. E a outra grande mudança nesse volume aqui é que a gente vai ter 2 momentos, um mais ou menos ali na metade desse volume grande aqui, né? Cada volume desse do Pipoca Nankin é bem rechonchudinho, porque ele é 2 em 1. Então, se você ver aqui, ó, tem 2 volumes, o equivalente a dois tancos. E na metade do volume desse aqui, a gente vai ter uma série de histórias reais do autor. O autor ele teve alguns problemas de saúde, coisa que é bem comum em mangaka, né? Nesse momento mesmo que eu tô gravando o vídeo, tem um monte de mangaka
com problema de saúde e com mangás em hiato. Para citar dois que eu lembrei aqui agora, One Piece, né, o Oda, e os criadores de Frieren, A Jornada para o Além, também estão em hiato. E o Masaki Nakayama fica doente e para de fazer a série por um tempo. A gente não tem muita noção dessa passagem de tempo, porque a gente está pegando a série já completa, encadernada, né? Mas no caso aqui, depois que ele volta desse hiato, ele resolve contar o que aconteceu com ele. Então a gente vai ter uns capítulos aqui no terceiro volume muito diferentes do resto do mangá. O traço é diferente, a estrutura narrativa é diferente, tem bem mais texto, porque o Masaki Nakayama, nas vinhetas de terror aqui do PTSD Radio, ele economiza muito no texto. Pouquíssimo diálogo e muito mais um horror visual, de construção de atmosfera, de reviravolta, de virada de página, para causar aquele jump scare. Já nesses capítulos em que ele narra o que aconteceu com ele, tem bastante escrita, bastante recordatório, ele está realmente contando uma história com mais conteúdo, assim, tem mais contexto nessas histórias. O que acontece com ele ali vai de cada pessoa achar que tem alguma relação, achar que não tem, achar que é uma coisa que realmente aconteceu ou são coincidências, mas ele relata alguns acontecimentos sobrenaturais envolvendo ele, o local onde acontece o estúdio dele, onde ele alugou para ser o estúdio dele, os assistentes que trabalham lá com ele durante a produção do PTSD Radio. Eu vou dar duas versões aqui do que eu acho, tá? Primeira, acho que é bobeira, acho que é baboseira, bobajada e, enfim, foram coincidências. Ele ficou doente, ele ficou com uma doença cabulosa, muito, muito louca, que a boca dele começou a sangrar, a língua dele ficou cheia de pústulas, a gengiva também. É uma doença do sangue aí que ele fez uns exames e descobriu o que que era. Mas foi muito bizarro. Só que ainda assim, uma doença física que existe e tem nome. Algo que pode ser explicado. O outro lado do que eu vou falar aqui é o seguinte: eu não li esse volume inteiro. Eu li metade no meu intervalo de almoço, eu trabalho home office, então no meu intervalo de almoço eu li um pouco mais da metade, passando essa primeira parte em que ele narra os acontecimentos com ele próprio. E parei, porque acabou o meu intervalo e voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, eu fiquei gripado. Nesse dia, nessa hora, eu fiquei gripado. Eu trabalhei o resto da tarde gripado, e quando eu terminei de trabalhar, eu voltei pro mangá para terminar o que faltava. Eu terminei gripado ainda, e naquela mesma noite, depois de ter terminado, eu voltei ao normal. Ou seja, eu fiquei gripado só no período em que eu estava lendo, coisa de uma tarde. Uma tarde eu me senti gripado depois de ler esse volume aqui. Assim como eu acho que é bobajada a questão do autor, é coincidência ele ter ficado doente enquanto fazia esse mangá, eu também acho que é coincidência eu ter ficado doente enquanto eu lia esse mangá. Mas eu estou trazendo essa informação aqui e você interprete da forma como você achar melhor. Depois, a gente volta para as histórias do PTSD Radio, as vinhetas de terror, a gente tem algumas dicas a mais do que pode estar acontecendo, que envolve um deus de cabelos e tal, que já foi introduzido desde as histórias do primeiro volume, e ele é representado por um totem assim no chão. E lá no finalzinho, a gente volta para uma narração do próprio autor contando mais um pedacinho do que aconteceu com ele. E fica um grande mistério sobre algo que aconteceu com ele, e ele diz que quando ele fala o que aconteceu, envolve um altar que ele encontrou num armário escondido dentro do estúdio que ele trabalhava. Quando ele conta o que aconteceu para outras pessoas, coisas ruins acontecem com essas pessoas. Elas ficam doentes, elas sofrem acidentes, então ele prefere não contar aqui no mangá e a gente fica com esse grande mistério. Não sabemos o que aconteceu. Ele resolve parar de fazer o mangá porque só trouxe coisa ruim para a vida dele. Então, o mangá, ele não tem um grande desfecho que amarra todas as coisas que você estava lendo desde o primeiro volume. Você tem que estar ciente de que o que você leu é o que tem. Você leu vinhetas levemente costuradas com alguma trama uma na outra, mas que não tem uma grande amarra que vai justificar você ter lido tudo isso com uma grande reviravolta, um punch no final, sabe? Tipo, uma cena que você, tá, beleza. Não, o mangá termina, ele acaba. Acho que valeu a pena? Acho. Me trouxe momentos de medo, assim, de creepiness, e eu gosto dessa sensação, então acho que valeu a pena. Não é melhor do que Junji Ito pra mim. Junji Ito pra mim é muito melhor. Eu conheço pessoas aí que acham Junji Ito superestimado. Eu acho ele excelente, eu adoro todos os contos do Junji Ito, adoro ler Junji Ito, totalmente. Então, eu ainda prefiro o Ito, mas
tendo lido tudo do Ito, você começa a partir para outros autores, e aí eu recomendo Masaki Nakayama com PTSD Radio. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você ainda não se inscreveu lá no começo do vídeo, se inscreve agora, por favor, para ajudar o canal a crescer. Deixa um joinha no vídeo e comenta aqui embaixo, já leu PTSD Radio, tem vontade de ler? Se leu tudo, me diz o que você achou do final. E fica de olho aí no canal para acompanhar os próximos vídeos. Valeu!